Olá! Hoje estou aqui para falar sobre o primeiro movimento literário no Brasil. Alguns chamam de quinhentismo justamente por ter acontecido em 1500, mas também chamado de literatura informativa ou literatura de informação. Muito bem, nos vídeos anteriores falei sobre movimentos literários em Portugal, trovadorismo, humanismo e o classicismo em Portugal. Estes grandes navegadores imbuídos nesse sentimento de conquista, de força, de glórias, chegaram aqui no Brasil e aqui descobriram esta terra maravilhosa, linda, com habitantes. Quem eram esses habitantes? Os índios, os nativos desta terra. Então, estes navegadores portugueses chegam aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. E qual é a primeira obra literária aqui no Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Esta carta é escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, relatando, descrevendo a viagem e a chegada aqui no Brasil. Então ele descreve com detalhes esta viagem e o que eles encontram aqui. Então eu estarei lendo um pequeno trecho, um pequeno fragmento desta carta de Pero Vaz de Caminha. Então, carta esta que dá início ao movimento literário brasileiro. Então já estamos falando da literatura no Brasil. Então fica como marco a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, por isso é chamada de literatura informativa ou literatura de informação, que nada mais é que uma informação. Com o passar do tempo, com a chegada dos jesuítas, mais precisamente José de Anchieta, que é o que se destaca, começa a ser chamado este movimento de literatura jesuítica, mas é o mesmo período. E então José de Anchieta escreve, ele se destaca nos seus teatros e ele escrevia esses teatros com a intenção de catequizar, ensinar aos índios a fé cristã e sempre trazendo uma moral. Então, esta é a característica da literatura jesuítica, o ensino religioso e moralizante.
Nesta época não existiam só os índios, não eram somente os índios que, na verdade, eram ensinados. Por quê? Com a chegada de Cabral e todos os que vieram de Portugal para o Brasil, constituíram famílias e tinham seus filhos. Então, as famílias dos colonos, juntamente com os índios, também eram ensinadas, eram educadas. Então, guarde bem, literatura jesuítica, que tem o seu principal autor, José de Anchieta, Padre José de Anchieta. Ok? Então, inicia-se com a carta de Pero Vaz de Caminha, esta carta que é destinada ao rei de Portugal para oferecer informações, por isso chamada de literatura de informação ou literatura informativa. E com o passar de alguns anos, com a chegada de Padre José de Anchieta, é chamada de literatura jesuítica. Ok? Então, eu estarei lendo um pequeno trecho desta carta. Notem que a característica forte é a descrição. Então, ela descreve com muitos detalhes tudo que é presenciado por eles. Lembrando que nesta época a língua portuguesa ela ainda é aquela língua arcaica com pequenos resquícios do galaico português. Então, algumas palavras vocês notarão que não são claras como o nosso português atual. Então, vamos lá. Carta de Pero Vaz de Caminha, um fragmento. Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós, deste porto, houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Traz, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas, e a terra por cima, toda chã, e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, palma, muito chã e muito fermosa. E assim vai. Muito chã. Só quero destacar aqui o que é chã. Chã quer dizer uma planície, uma superfície muito plana. Muito plana. Então, isto é o que ele quis dizer aqui. Muito chã, superfície muito plana. Só lembrando aqui que ele está descrevendo a praia onde eles aportaram. E onde foi que eles chegaram? Eles chegaram na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz da Cabralha, Bahia. E
no dia 26 de abril de 1500, foi rezada a primeira missa nesta praia pelo frade e bispo português Henrique de Coimbra. Então, se vocês forem até hoje, lá em Cabralha, Bahia, existe lá o lugar onde foi rezada a primeira missa no Brasil, pelos portugueses. Praia esta, Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Então, hoje eu trouxe aqui o primeiro movimento literário, a primeira escola literária brasileira, justamente, que é esta, a literatura informativa ou de informação, com a carta de Pero Vaz de Caminha, vindo depois, mas na mesma sequência, o mesmo movimento literário, a mesma escola, porque é a mesma fase, a literatura jesuítica, com Padre José de Anchieta. Então, eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido com muita simplicidade, muita clareza, sobre este primeiro movimento literário no Brasil. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho para todas as notificações. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa, e tenho o maior prazer em estar aqui, trazendo a você a nossa linda língua portuguesa com todos os seus detalhes, seus encantos. Lembrando que eu sempre deixo na tela final e nos cards sugestões de vídeos e playlists. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.